Olá pessoal, tudo bem? Voltamos para a nossa viagem literária. Vamos seguir adiante com a poesia de Mário de Andrade. Aqui quem fala é o professor da Faculdade JK, Unidade do Gama. Sou Marcos Fabrício e leciono a matéria Literatura Brasileira 3. Desde já agradeço a minha querida turma que muito bem me assiste e também me ensina muito. Vocês, além de estudantes, já são professores, acreditem. Vamos lá, pessoal, continuar investindo a nossa energia na grande literatura brasileira que nos conforta, que nos aconselha, que nos faz ver o mundo por outras rampas, por outras diretrizes, com mais senso crítico e com mais humanidade. Eu começo com um poema indignado do poeta Mário de Andrade, do seu livro Pauliceia Desvairada. Primeiramente, pessoal, nós precisamos colocar aqui o contexto, que é de São Paulo despontando como capital econômica do país e trazendo também toda uma atenção cultural que antes estava muito concentrada no Rio de Janeiro, muito concentrada em Minas Gerais, na Bahia. São Paulo aparece para o mundo de maneira cada vez mais pujante no século XX e um dos braços, uma das molas propulsoras do desenvolvimento paulista e paulistano. Quem nasce em São Paulo, capital, é paulistano. Paulista é quem nasce no estado de São Paulo. Então, pessoal, o grande progresso de São Paulo também se deve à literatura. A literatura e a economia criativa movimentada por ela. Um dos grandes eventos, nós sabemos, foi a Semana de Arte Moderna de 1922, muito mais pelo barulho que ela causou do que necessariamente pela popularidade ou pela aceitação das elites paulistanas. Pois bem, São Paulo então cresce economicamente. Aliás, há um livro que mostra muito bem não só as vantagens, mas principalmente todo o sufoco, o sofrimento que a população brasileira teve para desenvolver a industrialização em São Paulo. Quem é a autora deste livro corajoso se chama Patrícia Galvão, jornalista conhecida pelo apelido de Pagu. Então, pessoal, a literatura brasileira teve grandes mulheres na linha de frente produzindo textos literários. Patrícia Pagu produziu um livro chamado Parque Industrial, onde ela conta com maiores detalhes as jornadas injustas, escravocratas de trabalho que em pleno capitalismo tardio no Brasil ainda se desenvolvia uma realidade profissional muito próxima à barbárie da Revolução Industrial na Inglaterra. E, evidentemente, o Brasil ali ainda sem seus direitos trabalhistas reconhecidos. Algo que vai acontecer já na era Vargas, não é isso, pessoal? Mas os modernistas já estavam ali, evidentemente, lutando por bandeiras libertárias como o direito ao trabalho digno e a uma jornada honesta e íntegra. Por isso, pessoal, evidentemente, os grandes exploradores desta mão de obra foram os burgueses, né? O empresariado, tanto oligárquico, né, em São Paulo, como a nova moda de negócios que estavam aparecendo na capital paulista e no estado, né, de maneira mais gradual, e na capital de maneira mais intensa, ok? A classe dos burgueses que estavam ali, pessoal, evidentemente buscando melhores rendimentos e lucros aos seus negócios, né? Então nós temos a burguesia formada pelos barões do café, não é verdade, pessoal? E também uma São Paulo que vai se desenvolvendo ali dentro de uma tecnologia que vai de maneira embrionária acontecendo no Brasil, principalmente se pensarmos na indústria automobilística. Um poema irônico que trata dessa questão é de Carlos Drummond de Andrade, chamado Stop. O poema é simplesmente assim: Stop,
a vida parou ou foi o automóvel, né? E o stop, aí se a gente for pensar bem, né, pessoal, pode ser lido à luz do anagrama, né? Ou seja, se a gente dispor a palavra stop de uma outra maneira, pode ver a palavra poste, né? Sem E, mas poste já insinua sonoramente a ideia de poste, né? Então todo cuidado é pouco para que a gente possa dirigir com cuidado sem bater nos postes. Ok, pessoal? Vamos lá, pessoal, direção segura, hein, gente? Ode ao Burguês é o poema de Mário de Andrade. Lembrando, pessoal, que na Europa a burguesia foi o terceiro estado, né? Ficava atrás da nobreza, dos reis, né? E rainhas, príncipes, princesas, né? Toda a cúpula palaciana, e do outro lado você tinha o clero, né? Toda a cúpula da Igreja Católica, não é verdade? E depois desses dois estados, o Estado e a Igreja, você tinha a burguesia. A burguesia foi ascendendo socialmente porque foi detendo justamente o valor econômico, o poder econômico na mão da burguesia, né? De terceiro estado, como a nobreza e o clero, com os seus investimentos coloniais, acabaram sofrendo muito com a independência das colônias e com o progresso da reforma protestante, né, com todo o movimento de industrialização, com o capitalismo, né, o liberalismo, que passou evidentemente a investir nos direitos individuais, né, na realidade de consumo, no poder de aquisição de bens materiais e simbólicos, a circulação de mercadorias e de pessoas, que mobilizou, evidentemente, a globalização dentro de um movimento reconhecido a partir da expansão ultramarina que se deu principalmente em Portugal e Espanha, quando foi ali, evidentemente, pelas navegações, buscar seu domínio em outras terras e acabou surgindo aí na história a nova terra, que seria a América, dentre os países da América, o Brasil. Ok? Aqui, pessoal, nós já temos um cenário diferente. Senhores de escravos, homens livres e escravizados. A gente não tem a figura do burguês. Essa figura do burguês ela vai aparecendo no século XX, muito dentro do campo industrial, empresarial, dentro do empreendedorismo, não é verdade? Já tomando ali um assento importante na realidade brasileira, ok? Então isso é importante a gente perceber. E os burgueses, evidentemente, foi aquela classe que, por mais que economicamente ascendesse, a gente tinha uma elite não muito afeita a livros, né? Muito refratária em relação à cultura, até porque um povo com cultura faz revolução, um povo com cultura questiona as estruturas de poder, um povo com cultura não aceita ditadura e, evidentemente, defende a democracia. Então, todo o impacto que diminui o nosso potencial educativo favorece as elites dominantes. Mário de Andrade, como educador que foi, professor, inclusive de música também, escritor, mentor intelectual do modernismo, atento justamente a este Brasil popular, rebaixado, minorizado, empobrecido pelos burgueses. E aí, Mário de Andrade monta esse poema indignado chamado Ode aos Burgueses, que se a gente quiser amaciar um pouco a língua, ódio aos burgueses. Ok, pessoal? Vamos ao poema de Mário de Andrade, Ode ao Burguês. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, um homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangue de alguém, de alguns mirréis fracos,
para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam o princitemp com as unhas. Eu insulto o burguês funesto, o indigesto feijão com toicinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs. Olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, arlequinal, mas a chuva dos rosais, o êxtase fará sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos, um colar, conto e 500, mas nós morremos de fome. Come, come-te a ti mesmo, ó gelatina pasma, ó purê de batatas morais, ó cabelos nas ventas, ó carecas, ódio aos temperamentos regulares, ódio aos relógios musculares, morte e infâmia, ódio à soma, ódio aos secos e molhados, ódio aos sem desfalecimentos, nem arrependimentos, sempre eternamente as mesmices convencionais, de mãos nas costas, marco eu o compasso, eia, 2 a 2, primeira posição, marcha, todos para a central do meu rancor inebriante, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio, morte ao burguês de guiolhos, cheirando religião e que não crê em Deus, ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento sem perdão. Fora, fora o bom burguês. Pois é, pessoal. Vocês perceberam aí, neste poema inflamado, que a gente tentou aqui interpretar com a maior fidelidade possível, um dos papéis dos modernistas, que é justamente criticar uma elite que vira as costas para a população. E no Brasil, a burguesia foi tomando campo, espaço e se tornando, né, essa figura que hoje a gente chama de mercado. E o mercado, com seu poder econômico, vai corrompendo o Estado, vai se tornando titular do dinheiro público e vai deixando a população empobrecida e escrava da vontade econômica dos burgueses. Este poema de Mário de Andrade, para vocês terem uma ideia, né, ele é visionário, né, porque ele é atualíssimo, né, se a gente pensar no cenário que nos toca hoje, né, a crise econômica dos nossos tempos. Paulicéia Desvairada é escrito em 1922. É um livro que vai chegar a 100 anos em 2022, né, pessoal? Então, há 100 anos, Mário de Andrade vem reclamando sobre os efeitos nocivos da dependência econômica que o nosso país tem em relação à classe burguesa nacional e internacional, ok? Então, aqui nós temos um poema da fase social do modernismo brasileiro, né? Ou seja, nós temos aqui justamente aquela ideia do nacionalismo crítico que a gente falou, que é aquela visão, né, de proteger o Brasil dos ataques especulativos de quem o explora, né? No caso, nós estamos falando do mercado financeiro e Mário de Andrade traz uma grande contribuição para entender este cenário de época e que até hoje se estende. Ok, pessoal? Nós aqui estivemos então neste vídeo falando do poema Ode ao Burguês, de Mário de Andrade. Muito obrigado pela atenção de todos, espero que a gente continue prosseguindo com muito gosto e com muita luta esta viagem. Cuide-se bem, protejam-se bastante, vocês fazem toda a diferença para o nosso mundo. Beijo e grande abraço a todos.